Eu senti isto um bocadinho também como a vivê-lo, porque eu nasci em Angola, vim de lá em 76, e sei, guardo algumas memórias daquilo que os meus pais passaram e que eu passei durante a viagem, e revejo-me um bocadinho também nesta situação. Para além disso, para mim, tudo o que tem a ver com pessoas, com injustiças, mexe muito comigo. E comecei a ligar-me a alguns grupos que foram, entretanto, surgindo, e apareceu a hipótese, a uma dada altura, de eu ir fazer a missão, de participar de uma missão em que iriam só voluntários, e em dezembro foi o que fiz. Entrei em contacto com a associação Famílias como as Nossas e ofereci-me como voluntária e fui para um campo de transição. No campo onde eu estive, em Guegvélia, na Macedónia, aquilo era gerido por militares, era um campo militar. Estavam organizações a trabalhar, organizações humanitárias a trabalhar, mas era gerido por militares. Os militares guardavam o campo, os militares é que diziam o que é que nós podíamos e não podíamos fazer, e era gerido por eles. Foi das coisas que mais me chocou, foi a corrupção que está dentro e eu falo naquele campo em específico porque eu vi a corrupção que existe, e que chegou ao ponto de nós, para conseguirmos levar roupas, sapatos para dentro do campo, tivemos que oferecer um televisor ao diretor do gabinete de crise de Guegvélia, que era a pessoa responsável pelo campo. E eles sabiam e souberam antecipadamente que havia um grupo de portugueses que iria participar lá numa missão. Supostamente as nossas credenciais para entrarem no campo deveriam estar prontas no dia em que nós chegámos, e não haveria necessidade de termos que ir todos os dias ao gabinete de crise levantar as credenciais, mas o que é um facto é que todos os dias nós tínhamos que ir lá, e aquilo que nós sentíamos é que era um bocadinho também para nos intimidar, porque cada vez que entrávamos lá dentro eram feitas perguntas. Nós tivemos situações muito caricatas do senhor inicialmente, por exemplo, nos dizer que não falava inglês e que não percebia, e tínhamos uma pessoa connosco que traduzia, e quase no fim de nós estarmos lá, viemos a perceber depois que o senhor falava sim senhor e percebia muito bem o inglês. Eu chorava todos os dias, mas era raiva, eu sentia raiva daquilo que via e daquilo que se estava a passar, e era a impotência de não poder fazer mais do que aquilo que eu estava ali a fazer, porque não me deixavam. Nós tivemos uma noite lá que foi uma noite muito complicada, em que chegaram a estar 2.000 pessoas dentro de um campo de transição. Um campo de transição, normalmente as pessoas estariam ali 3 horas no máximo para aguardarem um comboio que depois as levaria para a Sérvia. O que acontece ali na Macedónia e naquela cidade é que há muita gente a ganhar dinheiro com os refugiados. Tu tens, por exemplo, os taxistas que ganham dinheiro. Uma viagem de táxi custa-te 5 euros e eles aos refugiados cobram 25 euros. Levam 4 pessoas de cada vez para fazer a viagem, logo ali. E como aquilo já estava a ser tão notório, já estava a ser tão comentado, na altura em que nós chegámos, o governo da Macedónia mandou uma norma cá para fora a dizer: não senhora, a partir de agora não há viagens feitas de táxis. Os taxistas nessa noite resolveram cortar a linha de comboio. Não passavam comboios, as pessoas continuavam-nos a entrar no campo, e a primeira coisa logo que eu pensei e que para mim não me fazia sentido foi, por exemplo, o facto: eles cortaram a linha para aí a 100 metros do campo onde nós estávamos, o campo estava cheio de militares, de polícias, e ninguém se mexeu para acabar com aquilo. O que aconteceu foi que as pessoas tiveram que ficar uma noite inteira ali. Nesse dia no campo estavam sírios e estavam afegãos. Os sírios percebiam perfeitamente o inglês e percebiam que tinham que fazer filas para poderem comprar o bilhete, porque eles não tinham acesso ao bilhete logo que entravam no campo.
era só mesmo na altura em que o comboio chegava, tinha um guichezinho onde depois poderiam comprar o bilhete. Os afegãos não percebiam isso e não havia tradutores no campo que traduzisse as coisas. E então eles eram ensinados a formar filas com os bastões da polícia. Nessa noite estava um grupo de sírios a fazer fila e, entretanto, saturados, porque estavam crianças, estavam mulheres grávidas, estavam pessoas idosas e as pessoas estavam saturadas. Não havia comida, as pessoas estavam saturadas de estar ali e os afegãos resolveram cortar e encurtar um bocadinho a fila e houve ali conflitos entre sírios e afegãos. O que aconteceu a seguir foi que os militares enfiaram toda a gente dentro de uma tenda e deram bastonada até lhes apetecer, até quererem. Nós não conseguimos entrar dentro da tenda, percebemos perfeitamente o que é que se estava a passar, porque ouvíamos os gritos das pessoas e depois, passado, não sei, umas 2 horas, vi as macas da Cruz Vermelha a passarem e vi crianças a saírem dentro de uma tenda a sangrarem com bastonadas que a polícia tinha dado, porque eles batiam indiscriminadamente em toda a gente, fossem crianças, fossem mulheres, fosse o que fosse. Nós não podíamos fotografar, não podíamos filmar. Fomos abordados, eu tive um colega meu que, inclusivamente, um dos militares lhe tirou o telemóvel para ver o que é que ele tinha filmado. Não podíamos entrar com máquinas fotográficas dentro do campo. As filmagens que fizemos foi às escondidas, as fotografias também. Houve um dia em que foi alegria, porque foi o dia em que foram comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Curiosamente, na véspera tinha acontecido toda aquela situação, estava o campo cheio de gente. Eu posso vos dizer, eu estive no campo até às 4 e tal da manhã. Às 8 da manhã, quando saí do campo, estava cheio, estavam pessoas a dormir no chão com gravilha. E quando chega às 8 da manhã, começa a ver autocarros e pessoas a serem encaminhadas para autocarros e para táxis. A polícia super simpática, os militares super simpáticos. E, entretanto, lembrámos que era o dia em que se comemorava o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Entraram jornalistas no campo. Nunca vi tantos funcionários de todas as organizações que estavam no campo a trabalhar. Nesse dia foram servidas montes de refeições. Nos dias normais, que nós dizemos normais, a Cáritas, por exemplo, servia uma vez por dia sopa. E de vez em quando estavam bem dispostos, havia um chá. À noite não tinha chá, não tinha sopa, não tinhas nada. Nesse dia, quando entraram lá então os senhores que foram visitar o campo, porque estavam lá, estava o presidente da Cáritas da Macedónia, estava o fulano das Nações Unidas, que estava ligado a um grupo qualquer de defesa dos direitos das crianças, e nesse dia foi o dia perfeito, que eu achei a pena as coisas não funcionarem assim o resto dos dias todos. É preciso comemorar-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos para virem para ali com aquela palhaçada toda, porque foi uma palhaçada autêntica. Eu nunca tinha visto aquecedores dentro das tendas e naquele dia vi. Tiveram. E fiquei contente quando me vi embora e depois me continuaram a mandar fotografias que os aquecedores pelo menos continuavam, mas estavam só em 2 tendas, que eram as tendas que estavam mais próximas da linha de comboio, onde as pessoas esperavam pelo comboio. Porque depois, ao longo do campo, tu tinhas várias tendas que não tinham nem luz, não tinham contraplacados em madeira, o chão era em gravilha, e as pessoas para dormir dormiam ali, no chão, sem luz, sem aquecimento, sem nada. Quando o comboio chegava, só a polícia que sabia qual os horários dos comboios, nós não tínhamos acesso a isso. Havia um quadro realmente no campo em que tinha saídas e dizia a que horas, mas os horários que estavam lá nunca eram cumpridos, e eles eram acordados com os bastões da polícia a passarem
pelas portas das tendas mais pequenas, onde estavam crianças a dormir, e como vocês podem imaginar, acordar uma criança às 4 da manhã não era muito agradável, nem elas ficavam muito bem dispostas, e era o choro, o choro dos bebés durante a noite incomodava muito e magoava mesmo, magoava. Assim, eu já disse e eu estou farta de dizer isto. A sensação que eu tenho é que estive dentro de um campo de concentração onde só faltavam mesmo as câmaras de gás, os fornos. Porque depois as pessoas não estão informadas, as pessoas não são informadas. Elas chegam, por exemplo, à Grécia e aquilo que lhes dizem é que os únicos países, por exemplo, que os podem aceitar é a Áustria e a Alemanha. Não falam, por exemplo, que Portugal tem vagas e tem números e cotas que pode preencher e que não estão a ser preenchidas. Não falam em Espanha, não falam em mais país nenhum. E então eles, quando chegam ali, vêm com a ideia fixa de ou irem para a Alemanha ou irem para a Suécia. Muitos deles nós percebemos também, porque muitos dizem que têm família, têm tios, têm primos, têm irmãos que já estavam cá e é normal que queiram ir ter com família. Mas as outras pessoas não. E nós tínhamos, quando fomos daqui, nós levámos um mapa da Europa em que tínhamos o nosso país assinalado, levámos um documento que nos foi traduzido para árabe, em que explicávamos onde era Portugal, quais os procedimentos que as pessoas tinham que fazer para pedir asilo a Portugal e para virem para cá. E conseguimos andar com isso 2 dias. No final do segundo dia eu estava precisamente a mostrar o mapa e a seguir mostrei o texto e a pessoa que estava comigo, que era o nosso anjo da guarda lá no campo, pediu-me para eu guardar aquilo, porque se a polícia me visse, ou os militares vissem que eu estava a mostrar um papel de um mapa, poderia ser presa. E era proibida de entrar dentro do campo. E havia mesmo a possibilidade muito real de me prenderem e de eu não poder voltar a entrar. Eu conheço 2 pessoas que estiveram lá no mesmo campo que eu estive, que tiveram a infelicidade de dar dinheiro a um rapaz que encontraram e que não tinha dinheiro para o comboio para prosseguir a viagem, e que neste momento passaram uma noite lá nos calabouços do tal gabinete de crise, e estão proibidos durante 6 meses de entrarem na Macedónia e de trabalharem na Macedónia com refugiados. As pessoas que estão como voluntárias no terreno são independentes, não dependem de qualquer organização, não têm que prestar contas a qualquer organização, nem têm que se calar com aquilo que veem. Logo aí têm muito mais facilidade em divulgar e em denunciar aquilo que está mal. Claro que isto é incómodo. Claro que tu vires dizer que a organização A, B ou C não está a fazer nada, isto incomoda e mexe com essas organizações, nem que seja só a nível da opinião pública. Mas eu também tenho a certeza que grande parte dos voluntários que estão ali vão continuar a estar e vão permanecer e não vão parar de denunciar e de fazer essas denúncias. Depois, claro, é tal impotência de que tu denuncias, tu falas, mas quem poderia fazer alguma coisa também não o faz. Porque depois também há estes lobbies as pessoas... O mundo é um lugar muito pequeno, as organizações precisam de apoios monetários, os políticos precisam das organizações também, porque o Estado não consegue, por ele só, dar todo o apoio que é necessário a nível social, e depois há aqui uma espécie de compadrio, acho eu, e é politicamente incorreto
fazer-se isso, mas eu tenho a certeza que as denúncias vão continuar a ser feitas e devem continuar a ser feitas. E volto a perguntar, o que é que a PAR está à espera? O que é que a PAR está a fazer? Isto para mim foi uma chapada de luva branca que foi dada, porque as coisas conseguem-se fazer e fazem-se, está aqui a prova. Está aqui, e não foi preciso nenhuma organização, nenhuma instituição. Foram pessoas que se juntaram e que fizeram e que conseguiram fazê-lo. E quando a sociedade civil consegue fazê-lo muito mais facilmente e muito mais rapidamente, o consegue fazer uma organização. É tão simples quanto isto. E conseguem, e eu volto a perguntar, o que é que a PAR está a fazer? O que é que o nosso governo está à espera para, por exemplo, implementar a tal história das pontes aéreas, para a questão dos vistos humanitários, porque é assim, Portugal pode, se os outros países, os outros membros da União Europeia não o querem fazer, pá, nós temos autonomia para isso, nós queremos fazê-lo. Que tenhamos a coragem de ser um bom exemplo neste aspecto, de acolher, e a forma como vamos trabalhar, como vamos trabalhar com estas pessoas, que haja essa coragem para o fazer. Não é preciso terem 5 ou 6 países a dizer, sim senhora, vamos então agora apostar e dar vistos humanitários a estas pessoas. Portugal pode fazê-lo sozinho, qualquer país pode fazê-lo sozinho. Porquê é que não o fazem? Porquê? Para quê que é isto? Quando chegamos cá, nós tivemos o cuidado de fazer um relatório daquilo que se passou. Falámos com alguns deputados, sabemos que houve situações que já foram faladas a nível de partidos políticos, só que eu continuo a achar que a vontade, por muito boa vontade que tenha um deputado em falar do assunto e em trazer o assunto para debate, não conseguem fazer nada. Isto está na mão de quem governa, ponto final. E acho que é só mesmo uma questão de vontade, e haja vontade para o fazer, porque há denúncias que foram feitas e que continuam a ser feitas. Nós temos grupos de voluntários e vamos trocando informação, pessoas que estão no terreno, e por isso temos acesso a muita informação. Mas depois nós fazemos chegar essa informação e essa informação morre por ali, porque também não interessa, e há muitos interesses por trás, porque tu tens organizações humanitárias que recebem ajudas económicas para, supostamente, para serem canalizadas para este tipo de ajuda, e que não fazem nada. Tu tens organizações humanitárias que têm pessoas a trabalhar dentro do campo a receberem ordenados, que se calhar acredito que as pessoas já estejam saturadas, porque não é uma situação fácil, estás ali diariamente a trabalhar com aquilo, mas eu também sei que as organizações têm muito mais pessoas para trabalhar e podem fazer rotatividade de funcionários, assim o quisessem e assim houvesse essa vontade. Não há porque eu acho que as pessoas também se esquecem muito da história, do que aconteceu há relativamente poucos anos atrás, e as pessoas vão esquecendo as coisas ou querem esquecer. E enquanto não houver vontade e enquanto as pessoas continuarem só a olhar para o seu umbigozinho e enquanto a coisa não chegar a mim, eu não tenho que me preocupar, vai continuar por aí. Agora o governo, a União Europeia tem a faca e o queijo na mão. As pontes aéreas é tão fácil. Para que é que sujeitam uma pessoa a fazer toda aquela rota dos Balcãs, quando, por exemplo, Portugal podia chegar à Grécia? Tem pessoas, eles dizem que não têm funcionários, há voluntários que estão dispostos a irem trabalhar em conjunto com os hotspots lá na Grécia e com o CEF, para fazer a triagem das pessoas. Há pessoas dispostas a fazerem isso, a pagarem do bolso. Nós, a viagem que fizemos foi tudo à nossa custa. Fomos nós que suportámos tudo, desde viagem, alojamento, alimentação, nós suportámos tudo, ninguém nos pagou nada. Há pessoas que estão dispostas a fazer isso e a colaborarem nesse sentido. Eu continuo a não entender
Porquê é que isto não é feito? Porquê é que não se começam a fazer pontes aéreas? Porquê é que, por exemplo, entre a Turquia e a Grécia não se continuam não se fazem passagens com barcos seguros? Porquê? Porquê é que, por exemplo, uma pessoa, um cidadão sírio que tem um passaporte, não pode chegar a um aeroporto, apanhar um avião e ir para um país? Porquê? Expliquem-me. Eu não entendi isto. Isto para mim é de uma maldade atroz. É desumano e acho que está muito espelhado a tal falta de humanismo que eu falo, porque bastava quererem, eles têm a faca e o queijo na mão, era assinarem os papéis, mais nada, só cá ali tens muitas potências a ganharem dinheiro com armas que se vão vendendo, não há interesse em acabar-se com a guerra na Síria, porque não há. E depois há toda esta contra-informação que vai surgindo e que vai acabando por influenciar a opinião pública. E a mim, das coisas que mais me irritou quando começou esta história dos refugiados foi aquelas pessoas que se levantam e dizem e não ajudam os nossos. Os nossos já cá estão há tantos anos que eu conheço pessoas a dormirem na rua e interrogo-me como é que só agora é que as pessoas se lembraram que existem sem-abrigo em Portugal, que existem famílias a passar mal em Portugal, que existem crianças que a única refeição que têm é aquela que comem na escola, mas também mesmo assim falam nisso, mas não agem, não fazem, porque tu não vês, por exemplo, agora mais pessoas, por exemplo, a voluntariarem-se para irem ajudar e para irem trabalhar nas equipas de rua e para trabalharem com sem-abrigos. Não vês. Isto serve de argumento para nada, ao fim e ao cabo, para nada, para camuflar a tal história do egoísmo, porque as pessoas são muito egoístas. E eu não consigo conceber na minha cabeça como é que se consegue ser tão frio e tão desumano e não perceber as dificuldades e aquilo que estas pessoas estão a passar. E é assim, eu acho que não é preciso tu ires para um campo para veres, claro que aí tu desces ao inferno. Mas eu acho que se consegue perceber a miséria que é e ao ponto em que uma pessoa tem que descer para conseguir alcançar uma coisa que é tão simples, que é a paz. Eles estão a fugir de uma guerra, ponto final. E eu conheci uma família que conseguiram trazer alguns pertences com eles. E a meio da travessia, o fulano que vinha com o barco atirou-lhes tudo à água. A sorte que eles têm é que no meio disto tudo ainda guardam o dinheiro, por exemplo, no corpo, documentos guardam-nos no corpo. Outros são enganados, por exemplo, na Turquia, enganam-nos, dizem-lhes que eles não precisam dos passaportes, porque chegando à Grécia é tudo mil maravilhas e vão-lhes dar documentos e não eles ficam-lhes com os passaportes. Para vocês terem uma ideia, na Grécia os barcos que trazem as pessoas são depois completamente desmantelados, os motores são vendidos novamente no mercado negro para servirem novamente, para se fazer uma nova travessia, as madeiras são usadas para fazer... E há os barcos de borracha normalmente são novamente remendados e são novamente vendidos no mercado negro para voltarem a ser usados. Eles chegam a pagar 1.200 euros para fazerem a travessia, quando não sabem sequer se vão chegar vivos. Eu conheci uma senhora síria que vinha com uma filha de 13 anos e um bebê o bebê tinha pai 13 meses. E quando elas entraram no campo, o bebê ardia em febre. E eu fui com ela, eram umas
3 e tal da manhã, fui com ela ao gabinete médico pedir ajuda. Quase que foi preciso pedir, por favor, para verem o bebê estava a arder em febre. O médico nunca falou, eu falei em inglês, estava uma enfermeira que estava a falar comigo em inglês, eu percebi que o médico falava inglês, nunca falou comigo em inglês, trocava impressões com as enfermeiras que estavam, acabaram por dar eu não sei o que foi que eles deram ao bebê, mas é médico, acredito que tenha sido alguma coisa para lhe baixar a febre. E entretanto o bebê não parava de chorar. Eu tenho sobrinhos, bebés, e quando os meus sobrinhos, e passo imenso tempo com eles, quando eles começavam a chorar, eu costumo cantar-lhes a canção de Embalar do Zeca Afonso. E na altura eu vi o desespero da mãe, porque elas estavam cansadas, e a irmã, e pedi para pegar no bebê, e elas deixaram-me pegar no bebê, porque depois há esse problema dos raptos das crianças. Mas deixaram-me pegar no bebê, eu fui com elas até à tenda, e a minha reação durante o percurso que fui com elas até à tenda, fui a cantar a canção de Embalar do Zeca Afonso ao bebê. E depois estive ainda ali com elas um bocado, o bebê acabou por adormecer no meu colo, e passado 2 horas fui lá novamente ter com elas para ver se o bebê estava melhor e se não tinha febre. Não tinha, estava bem, estava a dormir sossegadinho. É muito duro, sério. As crianças então dói muito. Já dói ver um adulto, mas as crianças é horrível. Nós levávamos balões para brincar com eles, e houve uma altura que eu estava na brincadeira com um balão com 2 miúdos e o balão rebentou, e a reação que eu vejo do miúdo mais pequeno foi desatar a correr para baixo de um dos bancos lá de uma das tendas, por causa do estouro. E o que é que tu fazes nestas alturas? Não... Eu acredito que aquelas crianças vão ficar marcadas para o resto da vida delas. E com tudo aquilo que viveram no país, e depois terem que passar por estas situações, por tudo, na Grécia, na Macedónia, na Sérvia, na Áustria, na Alemanha. Sério, é desumano, é só o que eu consigo dizer, é desumano mesmo. E custa-me imenso que as pessoas não haja mais pessoas a perceberem isso e a entenderem que as pessoas... que chegamos a uma altura, a um ponto que eu acho que é agora que nos temos que juntar e perceber que não é por aí que podemos ir, que não é pensar que vêm pessoas para cá roubar-nos os empregos, porque não vêm pessoas roubar-nos os empregos, não vêm para cá pessoas violar-nos, como aconteceu aquela história de Colónia, que depois há esta manipulação também que se faz, porque empola-se muito o acontecimento na altura, e eu digo, é assim, achei fantástico a atuação que a polícia alemã teve naquela altura, que foi, a coisa foi empolada da maneira que foi. Informações deles só saíram quando houve certezas daquilo que se passava, e aquilo que se passava foi que no meio daquela gente toda estavam 2 ou 3 pessoas que, sim senhor, eram refugiados, e que afinal as queixas que tinham sido apresentadas tinham sido por roubo, não tinham sido por tentativas de violação, e
abusos e coisas assim, mas depois isto dá-se a notícia na hora, mas não se explica ou não se dá se calhar mais tempo de antena a esta parte que seria a parte, e acho que é a parte que é a opinião que faz depois mover a opinião pública, e aquilo que fica na opinião pública é que não, senhora, houveram ataques em Colónia e quem os fez foi os refugiados, ponto final, mesmo que tu depois digas, olha, mas há um desmentido, há averiguações feitas da polícia, não interessa, isso é mentira, isso é que é manipulação. Isso é que é manipulação. Uma questão também tem sido recorrente, especialmente entre a propaganda que é feita pela extrema-direita, é de que os refugiados são principalmente homens jovens em idade militar e, portanto, se trata de uma vaga organizada que vai invadir a Europa, etc, etc. Sim. E, no entanto, entre os voluntários... Não, isso é mentira. Sim, e há estatísticas feitas e que o podem comprovar. A maior parte, penso eu, 55% são mulheres e crianças. Não é, isso é totalmente falso. E basta, é tal coisa, as pessoas... Quando estás no terreno, tu tens essa percepção e percebes isso. Tu vês famílias, tu vês mulheres, era a tal situação que eu há bocado falei da senhora que eu conheci nessa noite, que o marido morreu na travessia e ela ia continuar a viagem com o bebê e com a filha. E estavam mais mulheres com ela. Mas é totalmente falso. Isso é tal propaganda que se faz para espalhar o medo, para que as pessoas fiquem com as tais ideias pré-concebidas de que vai haver aí uma invasão de muçulmanos. Na Macedónia, as pessoas são super frias, nem sequer se aproximam do campo para tentar ajudar, por exemplo. Eu dou-vos um exemplo, nós quando íamos à cidade andávamos sempre identificados, porque saíamos do campo, era entrar e sair do campo e andávamos sempre identificados. E quando entrávamos em qualquer sítio e eles percebiam que nós estávamos a trabalhar no campo, o semblante da cara mudava logo. Não sei, são pessoas frias e é o que eu digo, têm memória curta, as pessoas têm muita memória curta. A Macedónia esquece daquilo que se passou e provavelmente daqui a se calhar 2, 3 anos a coisa é capaz de não correr bem também para eles. Do lado da Grécia já não, do lado da Grécia a população civil envolve-se e faz e ajuda e colaboram. Os meus colegas, por exemplo, disseram que foi aquilo que acharam, a diferença que acharam muito gritante quando lá chegaram, que andaram à procura de alojamento e assim que as pessoas perceberam que eles estavam ali com o objetivo de ir trabalhar e ajudar os refugiados, inclusive o preço do quarto baixou, o preço do alojamento baixou, as pessoas ajudam, na Grécia ajudam, sim. Mas já gostava que isto acabasse, que a guerra da Síria acabasse, para já, assim. Sabendo que isso é quase impossível, pelo menos nos tempos mais próximos, que haja humanidade nos campos, que haja humanidade por parte das pessoas que estão a trabalhar nesses campos, que se consiga dar algum conforto quando as pessoas chegam. E às vezes esse conforto não passa só por bens, passa por outro tipo de coisas, passa por um abraço, passa por uma brincadeira que possas ter com uma criança, passa por coisas tão simples quanto isso que qualquer pessoa, qualquer ser humano consegue fazê-lo. E eu sei que isso já vai fazer muita diferença a todas aquelas pessoas que passarem naquele campo, por muito dura que seja a viagem, por muito duro que seja aquilo que vem para trás, mas sabe muito bem. Tu seres recebido com um sorriso em vez de seres recebido com uma cara fechada,
darem-te um abraço no fim de tu contares a história, tu contares aquilo que passou e o que te levou a fugir do teu país. E são coisas relativamente simples e que não custam dinheiro. Não sei. Não sei. Mais.